Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje tratando de um assunto muito importante, a saúde do homem, o câncer de próstata, que é o segundo de maior incidência entre os homens aqui no Brasil. Olha, gente, por falar nisso, estamos no Novembro Azul, que é um mês bastante sugestivo para você, homem, se cuidar mais, cuidar da sua saúde. Pense nisso, é importante, você vale muito. Então é preciso sim cuidar da sua saúde e lembre-se sempre, quanto mais cedo cuidamos da nossa vida, cuidamos da nossa saúde, quanto mais cedo diagnosticamos problemas, mais fácil a gente pode chegar até uma boa resolutividade. Então, cuide de você. Você, afinal de contas, sua família inteira precisa de você. Ou seja, cuidando de você, você está cuidando da sua família. Pois é, e a gente volta a conversar aqui no estúdio com o oncologista, o Dr. Tiago Lins Almeida, que está aqui conosco, nos esclarecendo pontos importantes. Dr. Tiago, vamos falar um pouco do tratamento? Como é que pode ser o tratamento do câncer de próstata? O tratamento do câncer de próstata avançou muito nos últimos anos. Nós temos a cirurgia, que é o mais conhecido, e que há um receio muito grande de lesões de fibras nervosas e musculatura que podem levar à impotência e incontinência, mas a própria cirurgia evoluiu para uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia robótica de melhor qualidade também. Nós temos outro delineamento, que é a radioterapia, também já conhecido, mas que também avançou para uma radioterapia IMRT, onde foca apenas na lesão do câncer e preserva os tecidos sadios no entorno daquela lesão. E nós temos também o uso combinado do tratamento sistêmico, que durante muito tempo foi a quimioterapia, mas que está cada vez mais em desuso. E hoje nós temos o bloqueio hormonal, onde nós bloqueamos a produção da testosterona e ela deixa de alimentar o tumor. E aí há uma redução dos níveis populacionais dessas células tumorais. E de outra forma, nós temos comprimidos também de bloqueio hormonal que danificam essas células, impedindo-as de terem atividade de produzir também mais células tumorais. Então, esses três alicerces são fundamentais para o tratamento do câncer de próstata. O tratamento, ele dura geralmente quanto tempo e é preciso ficar fazendo exames de período em período? O tempo de duração do tratamento depende muito do estadiamento. E o que é o estadiamento? O estadiamento é o cenário onde nós identificamos a doença. É uma fotografia do corpo inteiro para avaliar se a doença está só localizada, onde surgiu, se ela está disseminada na região com crescimento local ou se ela se espalhou pelo corpo. Então, a partir de cada cenário é lançado um tratamento específico. Quando a doença é localizada, o tratamento pode ser bem localizado, com duração máxima de 4 a 6 meses. Quando a doença é metastática, esse tratamento ele pode ser intermitente, durante 2 anos é executado, depois pode-se dar uma pausa do tratamento e mantém-se o acompanhamento do PSA, ou o tratamento precisa ser continuado para evitar os escapes, onde as células podem se tornar resistentes ao tratamento e aí novamente produzir mais PSA pela multiplicação das células. Durante o tratamento, como fica a vida sexual? Precisa ser interrompida? O que é que vai mudar na rotina desse homem? O que muda é porque você agora tem um diagnóstico e você precisa ter um tratamento, né? Mas para todo tratamento que tem o objetivo de cura ou de controle da doença, nós precisamos entregar também ao paciente e à família uma qualidade de vida. Então, falando dos efeitos colaterais como incontinência e impotência, já existem técnicas de reversão desses processos, inclusive uma fisioterapia pélvica, uso de próteses, uso de medicamentos orais que podem favorecer a vascularização peniana, podem reverter os efeitos colaterais e permanecer o homem com uma qualidade de vida adequada. E, doutor, explica mais pra gente como que funciona o pós-operatório quando há a indicação cirúrgica. Como funciona esse pós-operatório que os homens também temem bastante? O pós-operatório também depende muito da técnica cirúrgica, se é uma laparotomia ou laparoscopia, uma cirurgia robótica, porque a partir da agressividade da cirurgia, pela sua própria necessidade de ser mais agressiva ou não, é necessário que tenha um controle com a sondagem vesical de demora para evitar hematuras, sangramentos, mas cada vez mais essas técnicas elas têm evoluído. Então, o que nós observamos é que uma cirurgia contra o câncer de próstata permite um alta precoce após 2 a 4 dias em hospital e logo em seguida o paciente retorna ao domicílio. Doutor, e naqueles pacientes que na verdade eles acabam sendo acometidos pelo câncer com idade ainda reduzida, o que é que pode levá-los a ter o câncer de próstata? 40 anos, 30 anos? Pacientes mais jovens podem apresentar mutações herdadas, são as mutações de BRCA, e por isso existe um acompanhamento familiar.
para aconselhamento genético, não só do indivíduo que é acometido pelo câncer de próstata, mas pelos seus irmãos e pelos filhos também. E as mutações de PSA são transmitidas na família, não só para homens, para as mulheres também, há o risco, por exemplo, do câncer de mama. Então, esse contexto precisa ser melhor controlado, melhor elucidado e esclarecido junto à população. Mas nós podemos ter também câncer de próstata como tipo de sarcoma, que podem surgir em indivíduos jovens de 20 a 30 anos de idade e que não têm relação com o PSA, não vai ter uma relação boa com esse rastreamento pelo toque prostático e nem quanto ao tempo de rastreamento inicial a partir dos 50 anos de idade. Alguns tipos de câncer podem surgir precocemente sem haver, até o momento, uma validação de qual melhor técnica de rastreamento deve ser realizada. O câncer de próstata, doutor, ele pode afetar diretamente a fertilidade masculina? O câncer de próstata não afeta diretamente, mas o seu tratamento sim. Por quê? Porque nós temos a produção, o eixo neuronal produz hormônios que irão dar o comando aos testículos de produzir a testosterona. E a testosterona que comanda a próstata a produzir o PSA. No momento que eu tenho um aumento da população do câncer produzindo mais PSA, eu preciso cortar esse alimento da testosterona dessas células tumorais. E o tratamento é um bloqueio hormonal através da injeção ou uma cirurgia para castração hormonal cirúrgica. De toda forma, há uma perda de libido, mas como nós conversamos, há uma reversão pelos medicamentos que podem controlar e manter a qualidade de vida do paciente. Doutor, e nesses casos de pacientes mais jovens que ainda querem ser pai, que ainda não foram pai, qual seria a orientação dada a eles? Tá. Esses pacientes homens jovens que desenvolvem o câncer de próstata, eles precisam ser orientados sobre primeiro o risco da doença e caso eles desejem uma procriação futura por não terem prole, não terem filhos naquele momento, eles precisam preservar o sêmen e no futuro realizar um procedimento de fertilização. Mas isso não impede de constituir família e deles manterem uma qualidade de vida adequada. Lembrando sempre que se eles forem jovens e tiverem mutações, precisam também ser orientados que essas mutações podem ser transmitidas aos filhos e, de toda forma, não necessariamente as mutações irão se apresentar como câncer. A mutação traz um risco. Esse risco pode acontecer ou não de desenvolver o câncer. Então, nós não podemos privar a população de ter uma família. Doutor, como é que chega esse paciente até o seu consultório? Ele que chega ou que recebe o diagnóstico de câncer de próstata, como é que ele recebe essa notícia? Ele fica muito abalado? Quais são as outras ferramentas que se utilizam para dar apoio àquele indivíduo, àquela família? O paciente ele chega de duas formas no consultório. De uma forma mais proativa, quando ele quer realizar o atendimento com a pesquisa, se ele tem ou não câncer de próstata, ou quando ele já é encaminhado por outro especialista, como urologista, onde ele já realizou o diagnóstico e já recebeu a biópsia. É fundamental que haja uma equipe multidisciplinar acompanhando esse paciente, porque de toda forma, todas as orientações que a gente passa ao paciente em primeira consulta, talvez apenas 20% são absolvidas. Então, nós precisamos ter um acompanhamento após consulta com a equipe de psicólogos, nutricionistas e enfermeiros, para que o paciente se sinta apoiado e que não tenha dúvidas durante toda a evolução do tratamento. O senhor falou que os homens devem começar a se preocupar um pouco mais com a saúde da próstata a partir dos 50 anos e nos indivíduos que têm fator genético, essa mesma idade prevalece? Ou devem procurar mais cedo? Os indivíduos que têm um risco maior, eles devem antecipar esse cuidado. Por isso que, ao invés dos 50 anos de idade, são antecipados 10 anos. E a partir dos 40 anos, eles devem realizar o acompanhamento para rastreamento. Mas o cuidado com o câncer de próstata e com todos os tipos de câncer deve ser iniciado na escola. Na escola, a partir de uma alimentação mais saudável, atividades físicas regulares, para que a gente consiga, ao avanço da vida, quando estivermos adultos, o menor risco do câncer de próstata. Ok, doutor Tiago, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que você de casa, tanto quanto eu, gostou bastante dessa entrevista. Muito obrigada. Acho que isso é de grande importância, a gente conversar sobre esses assuntos, não é mesmo, doutor Tiago? Principalmente no mês de novembro. Isso. Eu que agradeço, parabenizo também a TV pela oportunidade de disseminar o conhecimento, porque quanto menor o meio da palavra câncer tivermos, nós teremos mais força para enfrentar, diagnosticar precocemente, tratar e aumentar a chance de cura de todos os pacientes. Ok, obrigada mais uma vez.
E a você de casa, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado a sua família, que tenha ajudado a você. E a gente se encontra no próximo programa Viva Saúde. Até a próxima!